Graça e paz, amados. Nesta terça-feira, dia 29 de março de 2011, nós fomos surpreendidos por uma notícia que trazia como título que José Alencar morreu. O ex-vice-presidente da República morre aos 79 anos e vítima de um câncer com algumas complicações, após ter passado por diversas cirurgias, já ter perdido um rim, tirado parte dos intestinos grosso e delgado. O vice-presidente falece e deixa muitas pessoas tristes, desesperançadas, uma nação onde a política está desacreditada. Naquele momento, quando foi relatado que José Alencar faleceu, a nação inteira sofreu e está sofrendo. Mas eu gostaria de ler uma passagem juntamente contigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, que coloca e exemplifica muito bem essa situação que nós estamos vivendo, que o Brasil está vivendo hoje. Veja o que diz Eclesiastes no capítulo 7, versículo 1 e 2. O versículo 1 diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Alguns dias atrás, José Alencar deu uma declaração que me deixou muito esperançoso quanto ao modelo político que ele estava deixando. O legado político que José Alencar deixou é um legado que as pessoas deveriam imitar. Independente da sua crença, independente de querer aqui discutir se ele era ou não evangélico, se havia ou não aceitado Jesus, independente de dizer se ele estava participando dessa ou daquela denominação, eu não quero aqui entrar nesses detalhes, porque isso só causa polêmica e não traz nenhuma elucidação à luz da palavra. Mas eu quero dizer para você o seguinte: ele estava dizendo alguns dias atrás que ele preferia morrer do que perder a boa fama dele. E é o que diz o versículo 7 aqui: é melhor a boa fama, melhor ter a boa fama aqui do que um unguento, melhor ter a boa fama, a fama que ele estava tendo naquele momento, do que ser desmoralizado. É melhor perder a vida do que ser desmoralizado ou não ter nenhum mérito. E neste momento, quando José Alencar estava dizendo isso, ele já estava passando por um processo de deterioração do seu corpo, já estava debilitado, e ele naquele mesmo momento ele estava identificando isso: é melhor eu morrer do que eu perder a minha fama, é melhor eu morrer do que eu perder o meu caráter, melhor para mim é a morte do que eu passar para a eternidade e ser lembrado como um homem que não teve caráter. O versículo 2 do capítulo 7 de Eclesiastes diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os homens vivos que o tomem por consideração. A Bíblia de novo, novamente aqui fala a respeito de uma situação que é melhor estar na casa onde está enlutado. E aí, assistindo ao jornal agora há pouco, eu estava vendo as pessoas entrarem, até pessoas que eram contrárias ao José de Alencar, entrarem naquele lugar onde estava o luto e estarem falando a respeito da vida dele, da postura dele, da sua conduta, das suas falas, do seu poderio de poder expressar as suas coisas, expressar os seus pensamentos e não deixar ninguém magoado, ou se deixou magoado, deixou defendendo as suas próprias convicções. Naquele momento, as pessoas que entravam ou que entram ali estão entrando e deixando do lado de fora todas as situações, deixando as suas armas, os seus problemas, as suas convicções, os seus desafetos, as suas desavenças, e ali naquele lugar estão olhando para uma situação que irá acontecer com todas as pessoas, a não ser que as pessoas sejam arrebatadas. Nós que estamos aguardando a vinda do Senhor a qualquer momento, podemos dizer que se José de Alencar não houvesse partido, ele estaria consequentemente entre nós, aguardando a vinda de Jesus. Mas nesse momento ele está proporcionando para muitas pessoas uma situação que diz o seguinte: olha, cuidado, um dia você vai estar aqui. E eu penso que aquelas pessoas que estão ali deveriam estar fazendo o que o versículo 2 do capítulo 7 de Eclesiastes
mandou que fizesse. Analise, pois, aquela situação e veja que se você estivesse ali, como estaria a sua alma? Como estaria a sua alma se fosse você que estivesse deitado ali? Será que esses políticos, esses homens públicos que estão frequentando aquele lugar, estão neste momento analisando que poderiam ser eles que estavam ou estivessem ali, poderiam ser eles que estivessem deitados ali, e o que estariam falando? Neste momento falam muito bem de José de Alencar, que a sua conduta, uma conduta exemplar, um homem a ser seguido na política. Mas e se fossem eles? Se fossem os outros que estão ali visitando, que estão ali prestando as suas últimas homenagens? Porque mesmo que você não queira, o Brasil é um país, e o mundo hoje é um país de homenagens póstumas. Quantas pessoas poderiam ter falado para José de Alencar nesses dias que antecederam a sua morte? Olha, você é um homem público, um homem que foi correto, um homem que nós temos como uma conduta ilibada, uma conduta que está passando sem nenhum esfregão, sem nenhum problema. Então nós gostaríamos de reverenciar. Mas o Brasil e o mundo são um país e mundo que só prestam homenagens póstumas. Depois que a pessoa morreu, que não pode ouvir mais nada, que não pode saber mais nada, que não pode pensar em mais nada, que não pode se refletir ou refletir em algum pensamento, em alguma obra ou em algumas atitudes que tomou e que deixou alguma nesguinha de problema. Quando essas pessoas já não podem recorrer, quando não podem se justificar das suas atitudes, é que prestam as homenagens ou vão falar a respeito delas. José de Alencar está passando para a eternidade. Algumas pessoas dizem que ele aceitou Jesus, outras pessoas dizem que ele era evangélico ou que estavam ligados a uma denominação. Mas eu gostaria que você, neste momento, juntamente comigo, analisasse a situação. A nação inteira hoje está passando por uma tristeza, um luto, e nós estamos vendo que José de Alencar passou para a eternidade, deixando um legado aqui na terra, muito bom, deixando uma conduta que as pessoas analisam como uma conduta ilibada. Mas e Deus? Como Deus analisa a conduta de José Alencar? Esta é a grande pergunta, e a pergunta que nós deveríamos fazer toda vez que visitamos um velório. Esta é a pergunta que nós deveríamos fazer toda vez que nós chegamos diante de um esquife, de um morto, de uma pessoa que está ali deitada num caixão, e nós deveríamos fazer essa pergunta. Não vale nada aquilo que estão dizendo aqui. O que vale é a posição de Deus. O que vale é, na realidade, a posição que Deus está colocando a respeito daquela pessoa que estava dentro daquele invólucro, daquele corpo que agora está estendido ali dentro de um caixão. O que vale, na realidade, no finalmente de tudo, no frigir dos ovos, como dizem por aí, lá no finalmente, o que vale é a posição de Deus. O depoimento de Deus a respeito de José de Alencar e de todas as outras pessoas é o que vale. Todas as outras coisas não têm sentido, não têm valor. Na hora da morte, o que vale é a opinião de Deus. O que Ele vai dizer a respeito de mim e de você e de José de Alencar. O que Ele vai dizer a respeito da nossa conduta, a respeito da nossa situação, a respeito daquilo que nós fizemos aqui. Isso é o que eu gostaria que os nossos representantes, que irão visitar ou que visitaram ou que estão visitando nesse momento aquele lugar onde há luto, que eles refletissem que um dia estarão na mesma situação que José de Alencar. Irremediavelmente, uma coisa que não se pode mudar é a morte, a não ser que você vai ser arrebatado, mas mesmo assim prestará conta diante de Deus das suas atitudes. Aqueles que forem salvos, aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, herdarão a vida eterna juntamente com Ele. A Bíblia diz assim: coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção, para que vivam e que essa vida tenha abundância. Deus está colocando diante de mim e de você e de todos os outros
bênção e a maldição. Precisamos escolher a bênção para que vivamos e vivamos com Ele. Fica aqui os meus sentimentos à família Alencar, a família do ex-vice-presidente e que por muitas vezes presidente do Brasil. Dizem que quase 400 dias ele governou o Brasil na falta do Lula, quando o Lula estava viajando. Eu gostaria de deixar aqui os meus sentimentos para toda a família e deixar aqui uma reflexão para esse dia 31 de março de 2011, uma quinta-feira linda aqui em Ribeirão Preto. Que nós pudéssemos analisar as nossas vidas, que se fôssemos nós que estivéssemos dentro daquele caixão, sendo velados naquele momento, naquele lugar ou em qualquer outro lugar, o que Deus estaria falando a respeito de nós. O que as pessoas vão falar para nós não tem importância nenhuma e para ninguém tem importância. Mas para Deus existe uma importância muito grande, porque a declaração de Deus a nosso respeito afeta a nossa eternidade. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Eu sou Estevão Machado.